Atualizando notícias, é o time que nunca perdeu do Galo na nova Arena MRV. Expectativa é de um grande jogo, bom trabalho para os amigos. A gente vai continuar girando a nossa reportagem. Arredondando, o Flamengo com 70%, o Galo com 60%. Hoje, um empate basta para... Seguinte, tem uma rivalidade próxima, mas também muito antiga das duas equipes. Dois gigantes do futebol brasileiro. Um confronto histórico. De um lado, a massa. Do outro, a nação. O duelo entre Atlético e Flamengo começa a ganhar áreas de rivalidade nos anos 80, época em que os clubes formavam a base da seleção. Os dois times decidiram o Brasileiro de 1980 em um encontro recheado de polêmicas, onde o Galo teve 3 expulsos e o Flamengo ficou com o título depois de vencer por 3-2 com um golaço de Nunes. No ano seguinte, os clubes se encontraram na Libertadores. Depois do empate por 2-2 nos jogos de ida e volta, um terceiro jogo foi marcado. O Serra Dourada foi o palco e o árbitro José Roberto Wright, o personagem principal. 5 jogadores do Galo acabaram expulsos em uma partida marcada na história por polêmicas e reclamações do time mineiro. Flamengo classificado após um jogo que durou apenas 37 minutos. De lá para cá, partidas para sempre marcaram o encontro dos dois gigantes. E olha, teve de tudo. Goleada de 6-1 do Galo no Brasileiro de 2004. 4-1 para o Rubro Negro na Copa do Brasil de 2006. Gol olímpico do Pet em 2009. Gol nos minutos finais de Luan para confirmar a virada histórica na Copa do Brasil de 2014. Título do time mineiro na Supercopa do Brasil em 2022. Título da Copa do Brasil de 2024 para o rubro-negro carioca dentro da Arena MRV, o novo estádio do Galo. Depois de muitos encontros, hoje Atlético e Flamengo escrevem uma nova página dessa história. O Galo chega com a vantagem por ter vencido no Maracanã. O rubro-negro acredita na força do elenco para reverter. Não vai faltar rivalidade, não vai faltar emoção. Vai pegar, meu irmão. É isso, o Clube Atlético Mineiro contra o Flamengo, então o Atlético jogando pelo empate. Em Minas, hein? A Nath Andrade está com a gente e atualiza as informações do Atlético. Pisar o lado do rubro-negro, é claro, o Galo tem a vantagem, mas o Flamengo tem se reforçado e espera também que cada vez mais vá ganhando força e, por que não, buscando uma classificação na Copa do Brasil. Beta? É verdade, Mari. Quase todos os reforços viajaram, menos o Carrascal, que não está inscrito nessa fase da competição, então só pode jogar caso o Flamengo avance às quartas de final. E para avançar, o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença, precisa correr atrás do resultado. Para essa partida de logo mais, o técnico Felipe Luiz não conta com Bruno Henrique e Luiz Araújo. Os 2 jogadores ficaram no Rio de Janeiro por conta de controle de carga. O Flamengo vem avaliando, fazendo esse planejamento por conta de desgaste para evitar qualquer tipo de lesão. Tem a listinha aqui também do departamento médico do Flamengo, Danilo em evolução daquela lesão na coxa, já está passando por fisioterapia, daqui a pouquinho já faz também trabalho dentro de campo. O De La Cruz também vem fazendo trabalho de força, expectativa até quando esse jogador vai retornar. E o Pulgar ainda se recuperando de cirurgia no pé. Agora a gente pode trazer de ponto positivo. O Flamengo conta com os retornos de Pedro e o Wallace Ian. Esses 2 jogadores estavam suspensos no jogo contra o Ceará, ficam à disposição do técnico Felipe Luiz. O treinador deixou Michael no Rio de Janeiro, mas por opção técnica. Quem retorna também à lista de relacionados é o Cebolinha, recuperado de uma tendinite. E aí, nessa lista, o torcedor, claro, que procurou muito pelo nome do Arrascaeta, porque esse jogador trouxe alívio para os torcedores, porque o Arrascaeta foi relacionado. Ele que sentiu um incômodo na coxa no último jogo, passou por exames que não detectaram nenhuma lesão. Então, o Arrascaeta pode ajudar muito o Flamengo, logo mais que vai em busca dessa classificação. Bruno, Mário, eu volto com vocês. E como a Roberta falou, né, de olhar o nome do Arrascaeta, também pensa em todo o histórico do Arrascaeta exatamente contra o Atlético. E temos também os números do Hulk contra o Flamengo. Então, um jogador em um clube, um jogador contra o outro clube. Obrigada, viu, Beta? O Hulk contra o Flamengo são 15 jogos,
com 7 participações em gols, 4 gols e 3 assistências. O Arrascaeta, na história, tá? Pegando aí todo o seu passado também com o Cruzeiro. 26 jogos, 10 gols e 4 assistências, tem 14 participações em gols efetivas. Absurdo, Arrascaeta é absurdo. É a melhor notícia para o torcedor do Flamengo ver o nome do Arrascaeta nos relacionados, Jailson? Com certeza. Ainda mais o Arrascaeta com esse retrospecto contra o Atlético, né? Foi a Copa do Brasil, 2 anos atrás, não foi isso? O Arrascaeta também fez 2 gols de carrinho. Também, 2 gols na volta. 2 gols na volta no Maracanã. Então o Arrascaeta gosta de jogar contra o Galo, já mostrava isso na época que vestia a camisa do Cruzeiro, quando o Flamengo só manteve, e o Flamengo que tem tido dificuldades quando o Arrascaeta não está em campo, né? A gente até falava ontem, no Bola de Prata, ali, dos números do Arrascaeta, e o Arrascaeta, enfim, como criador ali, mesmo agora... Artilheiro da equipe, né? Então, mesmo agora jogando um pouco mais próximo do centroavante, né, sendo menos criador e mais aquela flecha, né, que a gente sempre fala, é óbvio, é uma baita da notícia, ainda mais pegando, assim, rapidamente o segundo tempo contra o Ceará. O Arrascaeta saiu, sentiu ali e o Flamengo simplesmente não conseguiu mais criar oportunidade de gol. Como é que tem que ser a postura do Atlético pro jogo de hoje? A gente estava discutindo isso, né? Falando um pouquinho no começo ali do programa. É um time que consegue se comportar defendendo, que não pode deixar a bola com o Flamengo. Qual tem que ser a postura do Atlético? Então, a Mari vai falar aqui daqui a pouco. Eu tenho a minha lembrança, por exemplo, o Atlético vai ter muita questão de jogar em casa. Isso é um ponto. A torcida que vai à Arena MRV, obviamente, vai querer que o Atlético adiante as linhas de marcação, pelo menos, ou sufoque ali, pelo menos naqueles 15 minutos que a gente já está acostumado naquela empolgação. Só que eu também lembro do jogo da volta da Copa do Brasil. O Flamengo fez 2 gols. Na verdade, o primeiro gol é muito nítido. Quando o Atlético estava todo em cima, tudo bem, precisava reverter, mas o Atlético estava todo em cima e o Wesley e o Gerson saem pelo lado direito ali em passes rápidos e o Flamengo consegue sair rapidamente nas costas. O gol do Plata, não? Não, o da raspada. Teve o lance da raspada, mas não o do... Foi aquele lance que o Wesley teve o campo todo para correr, não sei se você vai lembrar. E é justamente numa troca de passes no campo de defesa. O Atlético pressionou, mas deixou um espaço. São outros jogadores, né? É outro treinador também do lado do Galo, mas eu acho que tem que ter esse cuidado em relação ao Atlético de subir muito a linha de marcação. Acho que se subir tanto justamente para tentar pressionar o Flamengo, pode oferecer justamente o espaço que o Felipe Luiz e o time do Flamengo desejam. E essa cautela, ela diz muito mais sobre o Flamengo do que sobre o Atlético. Porque, querendo ou não, se você for fazer o desenho, poxa, Mário, o Galo tem a vantagem do placar. Só que o Galo também não pode se colocar numa situação de... Tudo bem, vai ficar muito atrás. E ficando muito atrás, você pode sofrer um gol, porque não é que defensivamente o Atlético está impecável. O Cuca já montou defesas, a do título do Brasileiro, que o Atlético não sofria gol. Tinha uma certa segurança. Não é o caso dessa vez. A defesa bate cabeça e a gente vai falar sobre isso. Então, para você tomar um gol do Flamengo, que tem jogadores que têm muita qualidade, não é difícil. É natural você tomar um gol do Flamengo. E se você se expõe depois para tentar um nervosismo, o Flamengo também sabe acelerar o jogo e aproveitar. Então, não é que assim, o Galo tem a vantagem e não vale de nada? Claro que não, mas isso diz muito mais sobre a qualidade do Flamengo e de um respeito e uma cautela que sempre tem que ter na hora da estratégia, Dom. Perfeito. É um jogo com inteligência, mais do que o torcedor querer, não, tem que jogar ali em cima o tempo todo ou baixar totalmente as linhas. Acho que vai ter momentos que vai pedir. Foi assim também já no jogo da ida. Teve um momento que o Atlético no segundo tempo sobe a marcação e deu muito certo. E fez o gol assim, né? E fez o gol assim, com o Rony forçando o erro ali na saída de bola. Então acho que vai ter uma variação dentro desse momento. Então, é um jogo muito mais do que a loucura ali, pressão, é com inteligência. É saber o momento certo. Acho que o Atlético, dentro do que o Cuca gosta de perseguições individuais, executou muito bem nos jogos para neutralizar a saída de bola do Flamengo. Acho que isso vai ser fundamental para você tentar tirar o Arrascaeta do jogo, lógico, num sentido não violento, neutralizar qualquer ação dele, do Jorginho, por exemplo, que são os jogadores que dão mais essa dinâmica, que ditam o ritmo do Flamengo, sobretudo o Jorginho na saída de bola. Acho que é muito mais esses pontos do que pensar, tem que jogar o tempo inteiro e marcando o Flamengo lá em cima. Não, acho que não é por aí. É saber o momento de dosar e executar muito bem essas marcações, as perseguições individuais nos jogadores que são vitais para ditar o ritmo do jogo do Flamengo. Então acho que é um jogo muito mais para a inteligência do Atlético Mineiro e tô com muito com o que o Jailson falou logo no começo do programa. Se ficar o tempo todo em cima, é o que o Felipe Luiz quer para você explorar os espaços. Então acho que o Atlético tem que ser
cauteloso e também sabendo que pode, atraindo o Flamengo, você tem espaço para atacar as costas com os jogadores de lado de campo, como o Rony, como o próprio Coelho. Então acho que o Atlético também tem boas alternativas para contra-atacar nesse jogo. Os pontos fortes e os fracos de Atlético e Flamengo é o que a gente analisa agora aqui no Sport Center. O que temos na tela aí, Bruno? Peneira aérea, é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Times que mais sofreram gols a partir de cruzamentos de bola parada no Brasileirão. Juventude, o Fluminense, o Red Bull Bragantino e o Galo também, hein? Em 16 jogos, 3 gols sofridos. É um problema, então, defensivo do Atlético? É um problema defensivo do Atlético. E aí, quando a gente fala da bola parada, a gente pode falar do escanteio, a gente pode falar de uma bola levantada na área por falta, mas, obviamente, com a bola rolando também. Então, a gente vai separar... Eu separei 2 pontos fracos, quer dizer, 2 lances que demonstram muito esse ponto fraco do Atlético, que é um ajuste defensivo e que, muitas vezes, vai ter um personagem que é o Júnior Santos, que entra nessa conversa, que entra para poder, numa segunda etapa, ajudar a equipe, mas que na hora que a equipe vai para dentro da área, jogo contra o Flamengo, Campeonato Brasileiro, o Atlético até fazia um jogo interessante, mas é numa bola aérea que os jogadores batem a cabeça. Aqui tem 1, 2, 3 jogadores do Flamengo e tem um jogador do Galo ali atrás, ó, que não vai subir e não vai conseguir fechar. Então, os zagueiros do Flamengo, e o Jailson pode falar, eles entram entre os marcadores do Galo, que não sabe se pega o cara que tá na frente ou se pega o cara que tá atrás. Ele passa pelo meio, assim foi o gol do Léo, que abriu o placar e garantiu a vitória. Esse aqui é um show de horrores. Pelo amor de Cristo. Vamos lá, pro sistema defensivo do Atlético. Eu vou contar com vocês aqui. Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3. Vou lotar de coisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 jogadores do Atlético. E o Everson? Pronto. 10 jogadores do Atlético. Essa imagem é muito boa. Olha isso, nós estamos falando de 10 jogadores do Atlético. E nós estamos falando, não sei nem como é que tira mais esse trem, de 3 jogadores do Red Bull Bragantino. Olha o que acontece. O Lianco tá fechando o segundo, talvez uma bola que espirra se o cara sai num contra-ataque. Tá fechando também o zagueiro. Temos aqui dentro da área, volante, olha, Júnior Santos observando, o Bernard observando, o Igor Gomes parado na entrada da área e o Júnior Alonso sai para marcar um cara que tá sozinho. E aí sobra, cadê? Quem que vai fechar? O Lianco tava fechando aqui junto com o zagueiro, desce o Scarpa para ajudar, desce o volante e ninguém para avisar que tinha um jogador sozinho. E aí parece o erro muito do Júnior Alonso, mas que no início da jogada ele tem que fechar, ó. Olha aqui, quem que tem que fechar esse jogador? Vamos lá. Ninguém viu. Mas posso te falar uma coisa? Eles falaram em relação ao que era prioridade. Que era o brasileiro quando ele falou, né? Aí botaram os reservas contra o Central Córdoba, porque o Boto lá falava o tempo todo do brasileiro. Depois daquilo ali, nunca mais. Mas colocou os reservas no primeiro da Copa do Brasil. Então, mas agora teve a questão da sequência de minutagem, sequência de jogo. O Jorginho, a gente falou, o Jorginho controle de carga. Controle de carga. Luiz Araújo e Bruno Henrique, mas não tá mais rolando de poupar 8 jogadores, 7 jogadores. Tá tentando controlar e às vezes tirar 3, 4, enfim. Dependendo da sequência, mas não tem mais essa. Então, mas aí no Palmeiras e Corinthians, pelo fator derby, a gente estava falando, no caso do Palmeiras, que ele ainda vai ter Libertadores e Brasileiro pela frente, mas mesmo assim, a gente chegou à conclusão que é o jogo da vida. Claro. Pro Flamengo é? Não, menos do que pro Palmeiras, pra mim. Porque se tem o fator clássico, acho que assim, lógico que é pesado. Para um clube que nem o Flamengo, o Felipe Luiz, você vai lutar para todos os títulos. Não é a prioridade... Mas assim, o Flamengo, a partir do momento que monta o elenco que montou, é pra rodar e brigar por tudo mesmo assim. Não é pra porque... cair nas oitavas de qualquer exato. Copa. Então, assim, lógico que não é agradável, isso tem um impacto, ainda mais no momento que a gente tá questionando o desempenho do Flamengo nos últimos jogos. Então tem esse impacto. É que no caso do Palmeiras eu coloco a mais... Porque tem o fator clássico. Aí é um negócio que pesa, ainda mais já tendo perdido pro rival no Campeonato Paulista. Por isso eu acho que pesaria mais pro Palmeiras a eliminação do que pro Flamengo, mas não que é um negócio tranquilo pro Flamengo. Tem um resumo. Vamos ver se vocês vão me entender ou se o pessoal de casa vai me entender. Vai. O resumo é o seguinte. Olha pra câmera, só pra ver se a gente vai ter um no alvo. Não vai ter no alvo, não. Finalizar aqui. Não vai ter no alvo, não. É o seguinte, nas 3 competições, né, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, a Copa do Brasil seria a menos relevante. Concordo. Dos 2. Só que se o Flamengo ganhar. Se o Flamengo foi eliminado hoje... Tem barulho. Já tem barulho, porque não vai ter tríplice coroa, que é o que a torcida acha. A torcida quer. Que a torcida acha. Que o elenco e o quanto que o dinheiro que o Flamengo gastou. E o Flamengo tem que brigar pelos 3 títulos. Então, beleza. Tipo assim, a gente não vai cobrar, né? A gente não vai cobrar se ganhar.
Sim. Ué, mas aí... É bom não perder. Se chegar na final, Entendi. vamos botar assim, mas caiu se cair nas oitavas, ainda tem o Brasileiro e Libertadores. Não, não é essa. Não é essa. Tem que chegar nas 3. Fala, nação, estamos de volta. Flamengo volta a sondar zagueiro Lucas Fisson, né? Que brilhou no Atlético aí. Defensor de 24 anos, tem contrato com Lokomotiv, né? Moscou da Rússia até 2026, mas volta a entrar na mira aí do rubro-negro, né? O Flamengo reacendeu seu interesse na contratação do zagueiro Lucas Fasson, né? Atualmente no Lokomotiv Moscou. O defensor canhoto de 24 anos tem vínculo com o clube russo até meados de 2026, mas está novamente na pauta aí do departamento de futebol rubro-negro, né? Menos de um ano para encerrar o contrato, é bom, né? O nome do jogador já havia sido especulado na Gávea em 2022 e 2023, quando o clube buscava reforçar seu sistema defensivo. Agora, em mais uma janela movimentada, o atleta volta ao radar da diretoria. Negociações envolvem concorrência e obstáculo, né? Apesar do interesse, né, ainda não há proposta oficial por parte do Flamengo, de acordo com o jornal russo Sport Express. O clube carioca observa a situação de Fasson, que também atrai atenção de outras equipes da elite europeia, pessoal. Outra entrave seria o modelo de negociação. Em 2023, o rubro-negro tentou a contratação do defensor por empréstimo, mas os russos não aceitaram essa modalidade. O negócio, então, acabou sendo interrompido, como revelou o jornalista Fábio Aleixo, né? Formado nas categorias de base do São Paulo, Lucas Fasson ganhou projeção no Atlético Paranaense, onde participou da conquista da Sul-Americana em 2021. Antes disso, passou pelo La Serena, né, do Chile. Em 2022, foi adquirido pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros, aproximadamente 19 milhões de reais, segundo o Transfermarkt. Esse ainda é o valor de mercado do atleta, né, que poderia se encaixar no orçamento do clube carioca. O Flamengo busca mais do que apenas um atacante, mas, né, nos bastidores, a cúpula do Flamengo tem deixado claro que a busca nesta janela não se limita ao setor ofensivo. Além de um atacante, a ideia é fechar o mercado como defensor confiável. Zagueiro e goleiro, né? Que a galera tá pedindo aí. O Flamengo tá deixando ainda uma lacunazinha ali, né? Foi o caso aí do jogo contra o próprio Atlético, né? Primeiro jogo, e contra o Ceará. A defesa está, às vezes, quando dando umas falhadas, né? Não é soberba. Eu acho que é comodismo um pouco do jogador, porque o cara, quando tá bem, o cara não se preocupa tanto. Como o cara não tem o que comer, o cara tem que sair para comer. Quando o cara tem o que comer, o cara não se preocupa muito. Então isso acontece também no futebol, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até mais tarde após o jogo, beleza?